Evangelista João, capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondendo-lhe: Aquele que me curou, ele próprio me disse: Toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, o tema desta mensagem que Deus colocou ao meu coração é a espera de um milagre. Amém? Queridos, quando nós lemos esse texto, a primeira oportunidade que eu tive contato com esse texto da Bíblia Sagrada, eu acredito que essa pergunta você também se fez, foi: por que esse homem ficou tantos anos esperando que algo pudesse acontecer na sua vida? Quando nós lemos o texto, nós vamos observar que o texto, irmãos, ele vai dizer-nos que o homem ficou pelo menos naquele lugar 38 anos. E a Bíblia vai nos dizer que durante todo esse tempo ele estava esperando o quê, queridos? O seu milagre. O texto vai dizer: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, o tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia a certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois o movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E o versículo 5 vai dizer: E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Ou seja, irmãos, ele estava naquele lugar mais tempo do que Jesus tinha de vida e de ministério. Porque nós sabemos que Jesus, o seu ministério, contando com a sua vida particular e com o seu ministério público, foi até os 33 anos, e Jesus foi assunto aos céus. Amém? Ele morreu, ressuscitou, e ele foi recebido nos céus. Jesus, pelo menos, queridos, antes mesmo de Jesus iniciar a sua vida, aquele homem já estava naquele lugar, à espera do seu milagre, por pelo menos 5 anos ali aguardando, antes mesmo de Jesus aparecer no cenário bíblico testamentário. E aí, queridos, nós nos fazemos a pergunta: como pode alguém, pastor Wellington, ficar tanto tempo no mesmo lugar, esperando que algo venha a acontecer, que uma bênção venha a ser alcançada, que a resposta de uma indagação seja dada, que uma necessidade seja suprida? E aí ao refletirmos, nós imaginamos que, ou esse homem, queridos, ele estava certo
Ele tinha uma certeza, uma convicção muito grande de que de fato em algum momento o que ele estava aguardando ia acontecer, ou esse homem estava ali porque ele já tinha perdido o sentido, fazendo por fazer. Sabe como alguém que vai por ir, mas já perdeu a expectativa, já perdeu a esperança de que aquilo possa acontecer, vai por ir porque se tornou um hábito. Ou de fato esse homem estava neste lugar durante todos esses anos, porque dentro do seu coração havia uma fagulha de esperança de que em algum momento aquela história ia ser virada a sua página. Agora, quando nós lemos, queridos, nós vamos entender que havia de fato alguns empecilhos que impossibilitavam esse homem de ser curado. Se você observar o texto, irmãos, o texto vai nos revelar que existe uma tônica, uma verdade central durante todo esse texto, que se repete. E qual é esta verdade central, pastor Alexandre? É a palavra esperar. Observe que a Bíblia vai dizer, olha só, no versículo de número 3, nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e o que é que eles estavam fazendo? Esperando, não é isso que a sua Bíblia diz aí? Eles estavam esperando o movimento das águas, porém eles não só estavam esperando o movimento das águas, porque não era só o movimento das águas, e as águas se moverem e a pessoa descer, ela seria curada. Existia um outro detalhe também. As águas se moviam, mas o que era necessário também para que a pessoa pudesse ser curada? Precisava o quê? Um anjo também, né? Olha lá, um anjo tinha que descer. Então perceba, primeiro, empecilho, era o fato de esperar as águas se moverem, se movimentarem. Segundo, era o fato de ter que aguardar em determinado tempo, não se sabe o tempo, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que, olha, porquanto um anjo descia em certo tempo, não sabe se em meia hora, uma hora depois. Então ele tinha que esperar as águas se mover, ele estava esperando no tanque, amém? No tanque. Eles estavam esperando o anjo que vinha em certo tempo, olha só, porquanto um anjo descia certo tempo ao tanque, e depois eles tinham que esperar as águas se moverem, olha só. Então perceba, aqui nós já temos 3 empecilhos. Qual é, pastor? O fato de esperar no tanque. Pastor, o fato de ele estar, mas não era no tanque que o milagre acontecia, sim. Mas quem operava o milagre não era o tanque. E o que é o tanque, pastor? Se nós contextualizarmos os dias de hoje, o tanque é a igreja. A igreja é o lugar onde você está. Mas a igreja, ela não é o motivo central para a necessidade que você tem ser suprida. Ela é um meio, ela é um canal, ela é um instrumento. Mas estar aqui não significa nada. Eu tenho que ser igreja, eu não tenho que estar na igreja. Tem gente que está na igreja e vai estar na igreja durante muitos anos, como esse homem aqui, 38 anos. E vai ficar sempre vendo alguém passando na frente dele. Sabe aquela sensação que você tem? Poxa Deus, de novo. Fulano foi e eu fiquei. Por que fulano é abençoado e eu não? Por que a porta se abriu para ciclano e para mim não se abre? Por que tudo dá certo na vida daquele, na vida dele, na vida dela, e na minha vida parece que está tudo atravancado, amarrado, impedido? Talvez porque você ainda não entendeu que não é apenas estar na igreja, esperar no tanque, não é apenas esperar o anjo, né? E infelizmente, irmãos, a gente vive um período muito complexo em relação às verdades bíblicas. Porque nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão associando, irmãos,
acontecimentos, eventos, ao mover de Deus, ao agir de Deus na vida de A ou na vida de B. Sabe quando a gente começa a viver um evangelho, irmãos, meio místico, que a gente fica sempre dependendo de que alguém venha, coloque a mão na nossa cabeça, mas a gente mesmo não quer orar? Sabe quando a gente está vivendo um evangelho meio místico, a gente começa a acreditar em tudo, menos na palavra, no que a palavra já falou? Sabe quando a gente está sempre dependendo de um profeta para falar aquilo que a palavra já disse? Sabe quando a gente parece, irmãos, aquele carrinho de flexão que alguém tem que estar sempre dando corda, tem que estar sempre empurrando, quando Deus já disse: eu já fiz tudo por você na cruz. Se você entender e pôr em prática, a receita dá certo, o milagre acontece, a esperança retorna, as portas se abrem, o caminho vai sendo aplanado. Mas, irmãos, quantas vezes a gente fica tão atrelado e associado a outras situações para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos? Este homem aqui estava esperando no tanque, estava esperando, irmãos, o anjo descer. Não, se fulano orar por mim, pastor, agora vai. Se o pregador fulano de tal pregar, o fogo cai. Se fulano colocar a mão sobre a minha cabeça, se aquela profetisa tiver uma palavra profética para a minha vida, meu irmão, olha a maior profecia aqui. Quando você abre esse livro aqui de capa preta, a profecia, a maior delas, é transferida à sua alma e ao seu coração. Mas muitas vezes nós estamos esperando alguma coisa além daquilo que nós já recebemos de Deus. Perceba que esse homem aqui, ele não só estava esperando o anjo, ele não só estava esperando o movimento das águas, né? Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, mas eles estão sempre dependendo de eventos? Não, nós vamos ter um mover. Não, nós vamos ter um encontro. Não, nós vamos ter agora o reencontro. Meu irmão, todas essas coisas são importantes, são necessárias, têm o seu papel, mas a vida cristã é vivenciada no dia a dia. É quando ninguém te vê, é dentro da tua casa, é no teu trabalho, é onde você estuda, é quando as coisas não estão fluindo, não estão dando muito certo, é quando alguém te dá uma fechada no trânsito, e o velho homem quer ressurgir, e ali você vai experienciar de fato, se você teve um verdadeiro encontro com Deus, porque o encontro com Deus é diário, e você domina a tua alma quando ela quer surgir-se, você diga: não, quem manda aqui não é você, é o Espírito Santo. Quem fala aqui não é você, quem fala é Deus. Cale-se, aquiete-se. Muitas vezes, irmãos, nós estamos com dificuldade de vivermos a verdadeira essência do Evangelho, porque nós atrelamos e associamos a nossa fé a acontecimentos, a um número de pessoas que vêm. Quantas pessoas, irmãos, têm dificuldade de adorar a Deus no seu íntimo, na sua individualidade, nos seus momentos a sós, na sua particularidade. Você muitas vezes acaba dependendo de um ambiente, de um clima, você acaba dependendo, queridos, de uma situação, de alguém, e Deus está falando: você não precisa nada disso, todas essas coisas são acessórias, mas o principal é a minha presença na sua vida. Elas não são essencial, são boas, porque perceba, lá na frente, o próprio Jesus vai até esse homem, o próprio Jesus. Mas vamos para o quarto empecilho que esse homem enfrentava para receber o milagre. Além de ter que esperar o movimento das águas, irmãos, esperar o anjo, olha só, Jesus, no versículo 6, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, porque Jesus sabe ou não, irmãos, como nós estamos de fato. Jesus sabe quanto tempo você está esperando ou não por essa bênção, por essa porta aberta, por esse milagre, por essa transformação, por essa mudança na sua família.
Ele sabe ou não? Sabe. Ele sabia quantos anos esse homem estava esperando essa cura. Olha a pergunta de Jesus para ele: queres ficar são? Irmãos, uma pergunta objetiva. Não é uma pergunta subjetiva, que abre espaço para que o homem pudesse transigir, pudesse subjetivar, pudesse elaborar uma pergunta muito cheia de explicações. Não! Jesus apenas falou: queres ficar são? Qual é a resposta por uma pergunta dessa? Sim ou não? Mas o que é que o homem foi fazer? Ele foi elaborar uma pergunta cheia de desculpas. Ele diz, olha lá, logo aquele homem, versículo 8 na verdade, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus perguntou para ele, irmão, se ele tinha alguém que colocasse ele no tanque. Jesus perguntou para ele se havia alguém descido antes dele no tanque ou não. Não. Jesus foi objetivo. Queres ficar são? A resposta deveria ser: sim, eu quero. Mas o homem deu ao Senhor Jesus uma desculpa. Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. Toda vez que eu tento chegar lá, desce outro antes de mim. Aí Jesus vai dizer para ele, versículo 8: levanta-te, toma a tua cama e anda. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele o quê? Jesus estava dizendo para ele assim: rapaz, você está entendendo tudo errado. Você está esperando no tanque, você está esperando um anjo do céu. Eu estou aqui, eu sou o verbo vivo encarnado, e tu está esperando o anjo. Anjo de asa. Água ungida, rosa, sal grosso, ferradura, tem gente que até ferradura, misericórdia. Pé de coelho. Não, é a campanha, manda para 7 pessoas que você vai ver a sua vida mudar. Mas o cara não quer orar para a vida ser transformada. Não, é a campanha das 7, da muralha vai cair. Engraçado que essa muralha cai e depois ela levanta tudo de novo. Porque não é isso que muda a nossa vida. Não é isso. Olha, o próprio Jesus está diante dele, está dizendo: queres ficar são? O que ele está dando? Desculpa. Irmão, sabe qual é o grande problema do ser humano? É que nós temos a capacidade de se adaptar a qualquer situação que a gente possa experimentar. E quando as coisas não dão certo na nossa vida, a gente tem um hábito de ficar pondo a culpa nos outros. Ele estava esperando o anjo, esperando a água ser agitada, esperando o movimento das águas, esperando no tanque, esperando pelos outros. E Jesus está dizendo: beleza, cara, quer ficar esperando aí por alguém que vai te pôr no tanque? Tu vai ficar mais 38 anos aí. Tu quer ficar esperando de A, de B? Porque o que Deus tem para fazer na nossa vida, meu irmão, não depende de ninguém. A boa obra que Ele começou, Ele é poderoso para completar. Ei,
O que Deus tem para fazer na sua vida não depende de A, não depende de B. Se Deus quiser e se chegar o tempo, Ele vem voando nas asas de um querumim, Ele rasga o céu, Ele move as montanhas, lança ela para o meio dos mares. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre toda a terra. Quando Deus quer, Ele faz. Basta uma palavra dele e a tua história muda, e a tua vida se transforma, e os caminhos se abrem. Mas quantas vezes a gente está associando Deus, irmãos, a meios, a formas, a pessoas. Sabe qual era o grande problema desse homem aqui? Ele tinha fé, convenhamos. Ninguém fica, irmãos, 38 anos no mesmo lugar, esperando algo acontecer. Só que o problema é que a fé dele era uma fé equivocada. A fé estava depositada em lugares errados, em pessoas erradas. Irmão, quem vai mudar essa nação não é Bolsonaro, não é Lula, não é a política, não é os homens. Quem vai mudar essa nação é Deus. Quem tem o rumo da tua vida não é A nem é B, é Deus, é Jesus. Mas quando Jesus vai diante dele, ele diz assim: eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Meu irmão, você acha que se Jesus viesse hoje e falasse assim: Alexandre, o que você quer? Eu ia ficar, irmão, mas fulano, pastor, mas fulano não me ajudou, mas não tem ciclano para me abençoar, nada. Meu irmão, Jesus tem todos os recursos infindáveis. Jesus tem tudo que você precisa. Agora, sabe qual é o grande problema, irmãos? É que quando a gente fica esperando pelos outros, é porque na verdade o defeito está em nós. Porque a fé desse homem era uma fé nominal. O que é isso, pastor? Uma fé só da boca para fora. Era uma fé equivocada porque estava depositada em pessoas, estava esperando por gente, estava esperando num lugar, por lugares, acontecimentos. Era uma fé da boca para fora, nominal. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus diz assim para ele: toma a tua cama e anda. Em outras palavras, quando ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Sabe o que Jesus estava dizendo? Rapaz, toma vergonha na cara. Se você ficar esperando por gente, nada vai mudar. Mas pastor, o homem era aleijado. Eu sei, querido. Mas quem está falando para ele levantar e andar é o mestre da vida. É o Todo-Poderoso. Em outras palavras, quando Jesus disse para ele: toma a tua cama e anda, Jesus sabia das limitações que ele enfrentava. Ei, querido, Jesus sabe das tuas limitações. Jesus sabe aonde até as tuas forças vai. Mas sabe o que Jesus não admite? É você perder a esperança. O problema não é naquilo que você pode fazer. O problema é em quem você crê que pode fazer aquilo que você não pode. E o problema é que às vezes a gente está no lugar certo, mas com a motivação errada. Ele estava no tanque, mas as esperanças dele, ele já havia perdido. Irmãos, o que nós vemos nesse texto aqui é uma guerra da esperança contra o tempo, porque o maior inimigo da esperança é tempo. O tempo vai passando e você parece que as coisas nada mudam, as coisas não acontecem, você ora e você chora e você clama, e você fala: Deus, onde é que está o problema? E parece que Deus se cala, e parece que Deus viajou, e parece que Deus não responde, parece que Deus está mudo. E as esperanças começam a desvanecer. E você começa a viver sem paixão, sem alegria. Você faz por fazer, você canta por cantar, você prega por pregar. Você sabe aquele ditado que diz: tanto faz como tanto fez. Mas nesta noite Jesus nos trouxe aqui para dizer ao seu coração: ei, eu quero encontrar paixão dentro da tua alma. Eu quero ver o teu coração arder. Eu quero ver o teu coração pegar fogo como pegava.
Mas Senhor, eu sou aleijado. As circunstâncias da vida me limitou. Os problemas abreviaram o meu espaço. Aquele homem, ele estava limitado, irmãos, de poder se locomover. Ele era levado, alguém levava ele, alguém levava de volta. Jesus sabia das limitações, mas o que Jesus não admitiu é ver nele alguém esmorecendo, morrendo. Você pode estar enfrentando a luta que for, meu irmão. A Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo no dia da batalha, pequena será a tua força. Deus não tem pacto com gente covarde, com frouxo. Você pode estar perdendo, mas, meu irmão, permaneça de pé, cabeça ereta. As lágrimas podem estar descendo, mas continua adorando. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que em breve Ele se levantará. O sangue pode estar descendo. Você pode estar dizendo: Deus, vem agora, me socorre, porque se o Senhor não vier agora, eu não sei o que vai ser. Pode ser que alguém olhe para você e diga assim: aquela pessoa, aquele irmão ali, coitado, está na prova, está sofrendo, está quase morrendo. Mas quem entendeu a essência do que é o Evangelho, ele vai permanecer firme. É igual a viúva: como vai, mulher? Vai tudo bem? Vai tudo bem, mas o filho está morto em casa. Vem outro: como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem, mas o filho está morto em casa. Ela não compartilha o problema com gente que não pode fazer nada por ela. Ela está indo ao encontro do homem de Deus, daquele que lhe prometeu um filho. E ela sabe que aquele que lhe prometeu um filho, ao qual ela era estéril, impossibilitada de gerar, também era poderoso para ressuscitar o filho que ela havia perdido. Deus nessa noite está falando ao seu coração: levante a sua cabeça. Não se mostre para ninguém derrotado, porque você não serve um Deus derrotado, você serve um Deus de vitória. A luta é um tempo, mas ela vai passar. A hora de você cantar está chegando. Jesus disse para esse homem: pega a tua cama e anda. Como? Ele estava dando ordem. Irmãos, as palavras de Jesus não eram como as nossas palavras. João 6, a Bíblia vai dizer que as palavras de Jesus são espírito e vida. Quando ele falava uma palavra, aquela palavra ela era viva, ela tinha um poder de ser expelida. E aquela palavra tinha a capacidade de ir diante da debilidade, seja ela qual for, e de transformar aquele mal em bem. Se era enfermidade, a cura era estabelecida. Se era a provisão chegava. Ei, qual é a adversidade que você está vivendo que uma palavra de Jesus não possa mudar? Jesus diz para ele: levanta-te. Em outras palavras, o homem está deitado há muito tempo. Provavelmente as pernas não se moviam mais. E provavelmente com o passar do tempo aquele homem já tinha parado de tentar. Talvez em algum momento ele ainda tentou esboçar a reação, dar uma ordem, né? Porque a ordem vem do cérebro para os membros, os superiores e os inferiores. Talvez aquele homem tentou esboçar uma reação, mas devido todas as tentativas serem frustradas, ele foi se acomodando. Mas quem está falando com ele aqui é o próprio Jesus. Quem está falando para você nessa noite: levanta-te. Quem está dizendo para você nessa noite: coloque o teu espírito em posição ereta. Eu não quero te ver assim como você está, cabisbaixo, meio borocochô, meio introvertido. Jesus está dizendo para você: levanta-te nessa noite. Mas Senhor, eu não consigo. Jesus está dizendo: pelo menos tenta.
vai, vamos lá, eu vou te ajudar. Tenta pelo menos dar o primeiro passo, porque se você der o primeiro, eu dou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, eu opero o milagre. Aí o que eu aprendo, irmãos? Que fé, irmãos, é como o amor, é um sentimento abstrato, mas que para ser perceptível é necessário atitude. O que Jesus queria dele? Jesus queria uma atitude de fé. Em outras palavras, ele se percebe pelo texto que ele demonstra uma determinada fé, porque ele está num determinado lugar. Quanto tempo, irmãos? 38 anos. Agora, chega um momento em que Jesus prova a fé dele. Você diz que tem? Sim, eu quero ver. Esboça alguma reação. Levanta a mão, meu filho, ora. Irmãos, quando eu era novo convertido, eu chegava em casa, eu recebia a palavra na igreja, pastor Wellington. Pastor Wellington lembra dessa época. Minha casa, irmãos, era uma casa onde eu morava, era uma casa de 2 cômodos sem reboco. A gente não tinha lugar nem para orar. Quando eu ia orar, eu entrava debaixo da cama da minha mãe para orar. Minha mãe falava assim: esse menino está ficando maluco, sai daí, Alexandre. Ou seja, mas quando eu recebi uma palavra na igreja, eu chegava em casa e eu saía profetizando, pastor, pôr na mão em tudo quanto era lugar. Eu profetizo geladeira nova aqui, eu profetizo um armário novo aqui, uma mesa nova, um sofá novo. Eu profetizo que nós vamos reformar essa casa em nome de Jesus. E aí, sabe o que acontece toda vez que você quer agir por fé? Vai sempre ter o incrédulo. Vai sempre ter aqueles, irmãos, racional, o homem natural. Porque o texto vai dizer que quando o homem foi curado, porque ele tomou uma atitude de fé, nós vamos ver que o texto da Bíblia diz que quando ele expulsou uma determinada reação, imediatamente a Bíblia diz, logo aquele homem ficou são. Foi imediato. Foi imediato. E eu creio que nessa noite aqui Jesus vai fazer coisas imediatas na tua vida e na tua casa. Amém? Mas a Bíblia vai dizer que quando ele pega a cama e ele começa a carregar, olha o que a Bíblia diz, no versículo de número 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Porque, meu irmão, toda vez que você agir por fé, vai sempre ter um incrédulo para dizer: está ficando doido, não pode fazer isso. Meu irmão, Deus está nos dando aqui nessa noite uma chave poderosa. Quando eu entrei na faculdade, irmãos, eu não tinha dinheiro nem para pagar a mensalidade, a primeira mensalidade. Eu precisava de bolsa. Mas Deus me deu uma palavra. Minha esposa, uma vez, ela orando, ela falou assim: amor, eu vi uma visão, que no seu nome, além da inicial PR, tinha outra inicial. E Deus já tinha falado comigo algumas vezes, que Ele ia me dar a oportunidade de estudar. Mas, irmãos, pensa na luta. Mas Deus tinha me dado a palavra, irmãos. Quando Deus te der uma palavra, segura. Você só precisa de uma palavra de Deus. Eu peguei todo o vale que eu tinha recebido, irmãos, para fazer compra de casa, comprar produto de limpeza. Fui lá na faculdade e paguei. Cheguei em casa, a esposa falou assim: e agora a gente vai comer o quê? Caderno e caneta? E eu disse para ela: Deus proverá. Deus proverá. Irmãos, foi uma guerra. A mensalidade tinha momento que queria atrasar, Deus usava alguém: ó, estou te abençoando com esse valor X. Eu ia lá e pagava. Uma época difícil, irmãos, porque no Brasil estudar, ganhando um salário, irmãos, que nós ganhamos, irmãos, sabe, desafio.
Na época, a mensalidade era R$ 880, à época. Isso, irmãos, em 2012. Mas todas as vezes, irmãos, Deus falava assim: você deu um passo de fé, eu vou dar outro. Eu vou te honrar. Irmãos, tinha hora que eu falava: Deus, não vai dar, eu vou ter que parar, eu vou ter que desistir. Quando eu achava que as portas iam fechar, Deus vinha, colocava a mão e abria a porta para mim passar. Porque o que Deus vai fazendo na nossa vida, irmãos, Ele não nos revela tudo de uma vez, Ele vai revelando isso aos poucos. Você dá um passo, e é mesmo assim, Deus vai colocando o chão para você pisar. Você dá o outro, e Ele vai colocando o chão para você pisar. Lembra-se de Paulo quando estava preso, Pedro? A Bíblia diz que quando ele chegava nos portões, olha o detalhe. A Bíblia não diz que o portão estava aberto. A Bíblia vai dizer que quando ele colocava a mão no portão, as correntes se quebravam, os cadeados se quebravam e os portões se abriam. Ei, Jesus está dizendo para você nessa noite: dá um passo de fé. Pastor, eu quero construir. Compra 100 blocos, coloca lá no terreno e diga: Deus, esse aqui é o meu passo de fé. Pastor, eu quero estudar. Você quer estudar? Começa a pegar livros. Passa na... Irmãos, eu fui andando cerca de 20 quilômetros a pé na frente da faculdade para perguntar se tinha bolsa de estudo. Sabe o que eu estava fazendo? Trazendo à existência aquilo que Deus havia me prometido. Você quer, mas Deus está dizendo para você: toma uma decisão, toma uma atitude, empregue ações que te leve para que isso possa acontecer na tua vida. Percebe Gideão? Onde é que ele está? Debaixo dos carvalhais. Quando o anjo chega, o que ele está fazendo, irmão? Malhando trigo no lagar. Lagar não era nem lugar de malhar trigo, era lugar de pisar uva. Mas ele está lá e o anjo chega para ele e diz assim: homem forte e valoroso. Gideão olha assim e fala assim: isso aí está ficando... Eu sou o menor da minha casa é a menor tribo de Israel, sou o mais inexpressivo. Estou aqui tentando salvar um pouquinho de trigo, porque os inimigos já vieram e tomaram tudo. Só que sabe qual é o detalhe em Gideão? É que ele era daquele tipo, irmão, que ele caía atirando. Não se rendia. Não se dobrava. Não aceitava a situação. Ele está lá, os pés todo machucados. Porque trigo, irmão, não se malha. Trigo você coloca no moinho para triturar. Mas quem Deus tem uma palavra de promessa, irmão, Ele não vai arregar diante da luta. Tem que malhar trigo, eu vou malhar trigo. É carregar pedra, eu vou carregar pedra. Venha o que vier. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu sei que eu vou chorar, eu sei que eu vou sofrer, mas eu estou debaixo de uma palavra. Os céus vai trabalhar por mim, e na hora certa, Deus vai fazer acontecer. Ele está lá, pisando trigo. Talvez alguém passasse, olhasse e dissesse: esse é um coitado. Mas Deus no céu está vendo tudo. As lágrimas, a persistência, as humilhações, o tempo, porque Ele é o dono do tempo. E Ele está dizendo: ei, Gideão, eu vou te exaltar, você vai ser grande. Ele está dizendo para esse homem aqui: muita gente passou na tua frente, mas hoje chegou o teu dia. Você vai sair de trás para frente. Ei, Deus vai te tirar de trás, vai colocar você na frente. Será que você pode dizer isso para alguém que está aí perto de você?
Deus vai te tirar de trás e vai te pôr na frente. Fala para ele, Deus vai te tirar de baixo e vai te colocar em cima. Você não vai precisar esperar movimentar as águas, você não vai esperar movimentar anjo descer, você não vai esperar no tanque, você não vai precisar esperar por nada. Porque quando o tempo dele chega na tua vida, ele apressa, ele vai fazer com que o tempo da tua bênção seja abreviado. Ele vem para mudar a história, para estabelecer um novo tempo para ti. Mas tudo isso, irmãos, esse milagre aqui, e aqui eu concluo, não foi algo isolado. Porque tem gente que pensa, pastor, Deus me prometeu, então, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, então eu vou sentar aqui, e vou esperar, cruzar as pernas, né, pastor? A hora de Deus, irmão, quando Deus quiser, Ele faz. Esse milagre aqui foi uma construção coletiva. E todo milagre na Bíblia é assim, irmão. É Deus e o homem. Deus de cá e o homem de lá. É Deus falando, você quer? Eu também quero. Porque, irmão, eu aprendi na Bíblia que o céu mais reage do que age. O céu mais reage do que age. Todos os milagres, Jesus disse, se tu creres, o que você quer, o que você precisa, ei. E quando Jesus disse, se você crê, não é você dizer, eu creio, Jesus, eu creio, eu vou lá, eu vou derrubar gigante, eu vou lutar, eu vou perseverar, eu vou insistir. Jesus, o que depende de mim? Porque a Bíblia diz que Deus opera tanto no querer, ou seja, pastor, quer dizer que então até o querer é Deus quem colocou em minha vida? É, porque os sonhos são de Deus, mas Ele é o doador dos sonhos, Ele é quem brota os sonhos dentro da nossa alma. Só que esse sonho, irmão, ele não é aquela abstração que as pessoas imaginam, é lágrimas, é luta, é persistência, é acreditar, é não desistir, é continuar confiando quando as esperanças querem se ir, e você continua, eu creio, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra, vai acontecer, eu não vou me desesperar, eu não vou sair do lugar da bênção, eu não vou me precipitar. Quando Jesus diz para ele, levanta-te, pega a tua cama, aquilo que carregou você uma vida inteira, agora você será responsável por carregar isso. E por onde ele passava, as pessoas viam e ficavam admirados, porque é isso que Deus vai fazer com a tua vida. Quando você dá um passo de fé, debaixo de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida, meu irmão, tudo vai ser diferente. Alguém que te viu, vai olhar e vai dizer assim, você, aconteceu, meu Deus, que bênção, que milagre, deu certo, deu certo, mas não deu certo porque você é responsável, você é parte do milagre, é construção coletiva. Deus te fez a promessa, você creu na promessa, você trabalhou para que a promessa se cumprisse, mas todavia Ele, o Senhor, fez acontecer.